Oi pessoal, a professora Ivânia aqui de volta, hoje com a segunda parte do Filocordata, da classe dos anfíbios. Nós já falamos as características de respiração, circulação, de habitat dos anfíbios. Nós já vimos também que não existem anfíbios no mar e que os anfíbios são divididos em três grupos, só relembrando: Anura, Urodela e Apoda ou Gimnofionda. A Anura tem patas, mas não tem cauda, são sapos, rãs, pererecas. Urodela tem patas e cauda, é a salamandra, conhecidos também como dragões mexicanos. A ordem Gimnofionda ou Apoda que não tem patas, mas tem cauda. E o que faltou para a gente falar dos anfíbios? Que os anfíbios da sua reprodução. Os anfíbios são considerados as briófitas do mundo animal. Por quê, professora? Porque eles têm um pé na água e um pé na terra. Os peixes, eles não têm patas. O aparecimento nas patas dos anfíbios tornou os anfíbios parcialmente terrestres. Eles nascem na água, mas crescem e se tornam terrestres de habitat úmido. Por isso que eles são comparados às briófitas. Eles são parcialmente terrestres, mas de habitat úmido. Nós vamos ver que os vertebrados que realmente conquistaram a terra foram os répteis. Galera, olha só, aqui nós vamos ter os anfíbios quanto à reprodução. Os anfíbios são dioicos. O que é dioico? Sexo separado. Tem o macho e tem a fêmea. Em alguns casos tem dimorfismo sexual. No da professora aí não teve nos meus sapinhos, mas no geral as fêmeas são bem maiores que os machos no caso dos anuras. A fêmea, galera, e o macho, eles conseguem nos anuras, nos sapos, realizar um ato sexual. A gente chama isso de amplexo, é um abraço sexual, em que o macho fica sobre a fêmea e abraça ela por trás, como se você abraçasse alguém pelas costas. Só que eles não têm órgão de cópula, o macho não tem pênis. E ele elimina os espermatozoides na água pela cloaca. E ela elimina os óvulos na água pela cloaca. Esse amplexo, esse abraço sexual, causa estímulos hormonais que faz com que que eles eliminem esses gametas na água. A fecundação é externa. Os anfíbios não têm anexos embrionários. Alguns livros falam que eles têm anexos embrionários sacovitelínico atrofiado, mas a maioria dos livros diz que eles não têm anexos embrionários. Eles soltam uma gelatina, uma substância gelatinosa em torno dos gametas. Isso nutre os gametas. Eles sempre reproduzem na água. Quando você vê num livro a montagem de um macho em cima da fêmea dos anfíbios, galera, aquilo é só uma montagem. Se eles estiverem dentro da água com a cabecinha para fora, eles estão realizando esse amplexo. E agora a professora vai contar algumas coisas. Em alguns anfíbios, os machos, eles ficam tanto tempo em cima da fêmea que forma um calinho sexual aqui embaixo do braço deles, porque as costas dela é áspera e como ele abraça ela por cima, vai formando um calo sexual. Quando eu pego um sapo e vejo um calinho sexual, ele é um macho que já copulou. E se eu abrir a boca dele, ele tem uma abertura, que é o saco vocal. Nos anfíbios, só os machos que cantam. E geralmente eles cantam para chamar a atenção da fêmea. Agora, como é que eles reproduzem? Então, eles realizam esse abraço sexual. O macho põe os espermatozoides na água, a fêmea põe os óvulos. A fecundação, ela é externa, na água. E o desenvolvimento é indireto, porque tem uma larva chamada girino. Isso no sapo, na rã. O girino, galera, ele não tem patas, ele só tem uma cauda. E ele respira por brânquias. E a glândula tireoide dele vai secretar um hormônio, produzindo a metamorfose, e ele vai se tornar um sapo adulto. O lisossomo, que é uma organela, vai digerir a cauda do girino por um processo chamado autólise, vai digerindo todas as células da cauda, a cauda vai regredir, e esse hormônio da transformação vai estimular até a formação dos braços, das patas, né? Aí, na verdade, das patas anteriores e posteriores.
Eles são dioicos, a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto. Na água, a larva é o girino. Agora a prof quer falar ainda dentro dos anuras, que os anuras são os sapos, rãs. O sapo macho, ele tem um ovário atrofiado, chamado órgão de Bieder. O órgão de Bieder é um ovário que pode evoluir e se desenvolver, e o sapo macho pode se transformar em fêmea. Quando isso, prof? Quando faltam fêmeas no ambiente. Aí o macho, ele para de cantar, o saco vocal atrofia e ele passa, esse ovário desenvolve, ele passa a produzir óvulos e deixa de produzir espermatozoides e se transforma aí em fêmea para sempre. Isso é para manter a espécie, isso acontece quando faltam fêmeas naquela população, naquela região ou naquele habitat ali onde eles estão vivendo. Galera, agora vamos voltar. Então, eles são dioicos, fecundação externa, desenvolvimento indireto, larva, girino. A salamandra, isso também vale, mas lembrando que eles não têm órgão de cópula, não têm pênis. A salamandra também tem fecundação externa, desenvolvimento indireto e tem uma larva chamada axolotl. A larva da salamandra, chamada axolotl, ela tem brânquias, ela é muito bonitinha, rosinha. E ela é capaz de colocar óvulos na água, ainda larva, quando há um retardo da tireoide. Quando a tireoide demora a produzir os hormônios da metamorfose, ela produz óvulos, libera esses óvulos na água. O macho vem, deposita os espermatozoides, não tem cópula. A fecundação é externa. Isso tem um nome, neotenia. Neotenia é reprodução na fase larval, quando a larva coloca óvulos possíveis de serem fecundados. A larva fêmea, então, o óvulo é fêmea. A larva da salamandra se chama axolotl ou oxolotl. E essa reprodução, axolotl, galera, essa reprodução é uma reprodução sexuada, mas chama neotenia, porque é uma reprodução em que fase da vida larval. Isso acontece por conta de um atraso na metamorfose provocado pela tireoide na fêmea. As cobras cegas, por sua vez, têm desenvolvimento direto, não tem larva. Galera, elas têm fecundação interna, desenvolvimento direto, elas fogem um pouquinho na reprodução. Agora, a prof quer lembrar, por que as cobras cegas são anfíbios? Só lembrando aqui, porque elas têm pele úmida, porque elas têm um coração com 3 cavidades, 2 átrios, um ventrículo, circulação dupla incompleta, porque elas têm rins mesonéfros, nós vamos ver que os répteis têm rins diferentes, então ela respira aí pela pele e pelo pulmão, e tá sempre com a pele úmida. Tudo isso mostra que ela é sim um anfíbio e não um réptil. Ela tem 10 pares de nervos cranianos, lembra? São os nervos que a professora falou que vão para a língua, para a audição, que dão os movimentos da cabeça. A cobra cega tem 10 pares, os répteis têm 12 pares. Isso tudo faz com que uma cobra cega seja um anfíbio, que tem 10 pares de nervos cranianos, rins mesonéfros, e não um réptil, que tem 12 pares, que tem rins metanéfros. Tudo isso faz dela um anfíbio. Pessoal, nós estamos fechando aqui a aula de anfíbio. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí na aula da professora. Obrigado por ter assistido essa aula. Se inscreve no canal Bio da Ivânia, toca no sininho. Todas as vezes que aparecer um vídeo, uma aula nova, você vai ser notificado. Isso pode ajudar você a ser aprovado no vestibular ou num processo seriado para as universidades.